Oi, tudo bem com vocês? Oi, Oi, pessoal. tudo bem? Oi. Tudo? E vocês, como estão? Tô tentando aqui só abrir o livro de vocês, porque ele tá Bem, graças a pulsando Deus. abrir. Tudo bem. Meninos, ficou tarefa de história? Não lembro que eu tava sem o livro impresso, só com online, eu não anotei. Teve não, tia. Teve não. Não, né? E aí, como foi? E quinta-feira na escola? Eu amei ver vocês. Estava com saudade de vocês. Obrigada, Que bom. meninos, pelo carinho, pelos presentes. A tia Muca, não. Obrigado muito pelo carinho, viu? Foi bom revê-los, mesmo que seja um pouquinho. Vamos lá, então? O meu, Oi. o meu, o meu presente foi o quê, tia? Porque minha mãe não me falou o que que era. O que que era? Um hidratante. Ah, é? Aham, muito cheiroso. Você deu presente sem saber o que era? Aham. Foi segredo pra você? Foi. Tá bom. Foi ótimo. Vocês lembram que página que a gente foi? Eu lembro que eu dei uma sequência, né? Nós falamos sobre os vice-reinos. Tia, Deixa eu nós ver. paramos na página 19. Isso mesmo. Então vamos dar continuidade. A sociedade colonial, né? É. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Pois é, João, eu conheci a sua mãe, só não sabia que era sua mãe. Pois é, uai. Você vê, né? Como que é a vida? Até engraçado. Peraí que eu estou tentando... deu certo. Estou tentando passar aqui. Estou na página certa. Vamos ver se agora vai. Isso, Sociedade Colonial Hispano-Americana. Todos estão vendo a minha tela? Aqui, então, nós vamos ter uma organização de como se dividia a sociedade hispano-americana, né, que era a parte colonizada pelos espanhóis, na América. E aí, a colônia espanhola, ela tinha uma estrutura bem estratificada, ou seja, uma forma, assim, bem misturada, tá? Então, vamos lá, vamos tentar nos organizar. Então, o topo da pirâmide era ocupado pelos chapitones, ou peninsulares, que eram os funcionários espanhóis que eram nomeados pelo Supremo Conselho das Índias, que foi transferido para a América. Eles eram responsáveis por controlar todos os principais cargos políticos e administrativos dentro da colônia. Abaixo deles estavam os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis, né, nascidos no continente americano. Era o grupo que era os ricos proprietários de minas e terras, também membros da elite colonial. E aí, gente, a gente tinha abaixo as camadas populares, que eram os mestiços, que eram os habitantes livres, que se dedicavam ao artesanato.
e o pequeno comércio. E à base da pirâmide estavam os nativos, os africanos escravizados. Aí estavam todos os indígenas remanescentes, que eram os que sobreviveram ao genocídio praticado pelos conquistadores europeus. Eles representavam aí a principal força de trabalho explorada na Hispano-América e a mão de obra escravizada que era utilizada nas regiões tropicais de grande lavoura. Então, em Cuba, representava a mão de obra escravizada 58,6% do total dos habitantes no início do século XIX. Essa representação, gente, ela se dava em todo o território colonial. Então, os negros escravizados, eles tinham um alto custo para a coroa espanhola, porque o tráfico era controlado pelos portugueses e ingleses, lembrando que aí a Inglaterra já tinha declarado a libertação, né, dos escravos. Até então, isso não aconteceu esporadicamente em todos os lugares, foi algo que aconteceu aos poucos, tá? Então, aí a pirâmide, só para a gente saber, né, tem aí, o livro traz bem desenhadinho, eu acho que a gente falou disso na aula passada. A economia colonial, como que era fundada, caracterizada? Ela era caracterizada pela monocultura, que era a produção agrícola de apenas um produto cultivado, e pela manufatura, que era a produção da técnica artesanal, tá? E divisão do trabalho. Então, aí tinha essas duas atividades. Então, esse sistema colonial, né, ele empreendia essa regulação dessas duas atividades desenvolvidas dentro da colônia. Então, a gente tinha monocultura em larga escala e a gente tinha, isso era compulsório para os nativos e era proibido por eles. E a gente tinha manufaturas, que era produzido pelos próprios espanhóis, tá bom? Com aquela classe que a gente viu lá. A exploração da mão de obra indígena, ela foi regulamentada oficialmente por meio de duas iniciativas. Eram as leis novas, que foi decretado no ano de 1542, relativas ao repartimento, e em 1548. E as leis novas, elas instituem, por exemplo, o regime de encomienda. O que seria isso? Era um sistema, né, em que os colonos espanhóis eles exploravam a mão de obra nativa em troca de pagar algum tributo. Esse tributo poderia incluir a catequese, defesa militar da comunidade indígena. Posteriormente, a coroa espanhola instituiu um regime de repartimento, que era denominado de mita. Era um sistema utilizado na exploração das minas de ouro e de prata, em que eles recrutavam grupos indígenas de determinada comunidade para trabalhar em troca de salários simbólicos ou por uma quantidade pequena de minério. Os mitaios, que eram assim chamados, esses trabalhadores, podiam ser remunerados por meio de itens de vestuário, alimento, tá? Os que aos olhos do Estado era descaracterizado pela relação escravista. Então, a mita era uma prática de trabalho dos incas, tá? Continuou existindo com a chegada dos espanhóis. No Império Inca, em troca da proteção e das terras que lavravam, esses trabalhadores rurais eles podiam ser recrutados pela administração para o trabalho de construção de urbanas, estradas e pontes, ou seja, construções de estradas, de pontes e construções urbanas, tá? As atividades na mineradoras era realizada nos vice-reinos da Nova Espanha e do Peru. Ela supria as reservas da metrópole, tinha seus objetivos mercantilistas, sustentou também a exploração econômica da colônia até o século XVIII. A produção entrou em declínio e aproximadamente 16 mil toneladas de prata e 85 mil toneladas de ouro, apenas nos primeiros 150 anos de colonização, foram retirados do solo americano por espanhóis e foram levados à Europa. Muita coisa, não é, sétimo ano? Aqui tem uma imagem representativa de como que era
o território a qual eles usavam para extrair esses minérios. Atualmente, essa região pertence à Bolívia. Essa atividade mineradora foi o que estimulou o desenvolvimento do mercado interno colonial dentro da América Espanhola. Promoveu aí o desenvolvimento dela também, então era necessário abastecer todas as necessidades internas da população para que ela continuasse crescendo. Então, a atividade mineradora contribuiu para o desenvolvimento de todas as outras atividades que eram complementares a elas, né? Então, ela desenvolveu os produtos e serviços que atendiam às necessidades da população colonial, o comércio de produtos agrícolas também, como batata e milho, criação de rebanhos de mulas e cavalos para o fornecimento do transporte. Ela também promoveu a produção artesanal indígena para atender às demandas dos produtos domésticos dos colonos. Esse regime de repartimento foi gradativamente substituído. Lá no século 17 e 18, muitas regiões da América passou por um sistema chamado de peonagem, que era caracterizada servidão por dívida. Esse regime aí, a mão de obra indígena, ela era recrutada para trabalhar nas fazendas, principalmente na produção de alimentos, que abastecia a população local. Esse trabalho eles recebiam em troca a concessão de um pequeno lote para a lavoura, para sua própria subsistência, a abertura de crédito em armazéns de proprietários rurais e o endividamento nos armazéns dessa propriedade impedia que esses trabalhadores indígenas saíssem do posto ou até mesmo abandonassem a ocupação até que quitasse todas as despesas contraídas. Havia ainda a lavoura de exportação da América Hispânica, que era estruturada em um sistema de plantação. Esse regime de produção agrícola era destinado a um tipo de cultura em grande escala que utilizava mão de obra escrava, que era orientada para o mercado externo e para as unidades do império, eram mais desenvolvidas, como por exemplo o Vice-Reino do México e o Vice-Reino do Peru. Aqui tem uma imagem no sistema de plantação de cana-de-açúcar, tá? Então, essa estrutura de produção agrícola, ela era instituída sobre as antigas propriedades indígenas, ela foi organizada em unidades, elas foram definidas por conquistadores espanhóis, como os haciendas, e em especial para abastecer o mercado europeu. Então, se destaca aí, produção açucareira em Cuba. Ela operava a partir do século XVIII a produção do algodão no Vice-Reino do Peru, no Índico, e também na Capitania Geral de Guatemala. A pecuária extensiva tornou-se uma novidade também nesses padrões de sobrevivência desses povos nativos. E os povos pré-colombianos, eles não praticavam a criação de rebanhos, com exceção dos incas, que criavam lhamas e vicunhas. Então, a criação de animais por meio da pecuária extensiva prejudicou a produção agrícola dos colonos. A principal atividade de sobrevivência deles era a agricultura. Então, o desenvolvimento pecuarista se organizou em instâncias, foi um modelo de propriedades que se destacou nos vice-reinos da Nova Espanha e de Prata. Gente, é incrível, né? A terra pertencia aos nativos e foi explorada por povos estrangeiros que os obrigaram a trabalhar nas suas próprias terras para ficar devendo. É uma coisa absurda. Mas isso é o processo de colonização da América. Gente, com isso a gente termina esse capítulo. Falta eu organizar as atividades para vocês e aí a gente entra no capítulo 2. Vou passar para vocês quais atividades vocês vão fazer para mim e a gente inicia a América Inglesa, pode ser? Vocês têm alguma pergunta? Hein? Vamos lá. Não. Voltem na página 17. Vocês vão fazer aí a questão da página 17 e 18.
E por fim, página 23 e 24. Separa a casa, tá? Dá pra gente iniciar o capítulo 2, não dá? O que vocês acham? Eu acho que dá. Dá, né? Tem 10 minutinhos aqui, dá pra dar uma iniciada nesse contexto, depois a gente continua. Esse conteúdo do livro 3 e 4, eu acho ele bem mais tranquilo de explanar. O que vocês acham? Tá mais tranquilo de entender? Então, vamos lá? Nós saímos, então, capítulo 1, que tratava da América Espanhola. Agora nós vamos falar da América Inglesa. E, por fim, a gente vai encerrar o livro com a América Portuguesa. Então, aqui nós vamos falar das 13 colônias. Então, a gente vai sair da América do Sul e vamos lá para a América do Norte. As 13 colônias. A América do Norte foi colonizada por ingleses. E a gente vai falar das 13 colônias, quais eram as estratégias de ocupação. A negligência salutar, ou seja, a negligência na parte mercantilista das colônias. E aí a gente tem aí a divisão dessas 13 colônias, que eram as colônias do norte e as colônias do sul, tá? Então, tem uma divisão histórica e também de ideias das colônias. As 13 colônias são estratégias de ocupação. As conquistas aconteceram entre os anos de 1583 ao ano de 1605. E a colonização foi do ano de 1605 até o ano de 1776. Esse processo de ocupação aí, no atual Estados Unidos, foi influenciado pela conjuntura política e social vivida no Estado inglês ao longo do século XVII. A visão administrativa, a ocupação foi definida pela concessão de terras a donatários, ou seja, faixas territoriais que eram sediadas pela coroa para representantes da nobreza ou para grupos particulares, mercantis ou religiosos. A primeira ocupação, como a gente viu aí na tabelinha, foi no ano de 1584, quando, a mando da rainha Elizabeth I, o Sir Humphrey Gilbert tomou posse da Terra Nova, que era Newfoundland, na região do Canadá. E um ano mais tarde, o Sir Walter Raleigh procurou, sem sucesso, instalar os seus primeiros colonos na ilha de Roanoke, ao sul do território. Essa segunda tentativa na região deu a partir da função do Jamestown em 1607. Nós vamos entender o que foi cada coisinha dessa. Aqui o livro traz um mapinha de como que eram organizadas as colônias. A gente tem as 13 colônias em Nova York, em New Hampshire, Massachusetts, tá? Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland, Delaware, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e em Geórgia, tá? Em 1605, durante o reinado de Jaime I, foram organizadas as companhias privilegiadas do comércio para estipular esse processo de exploração das colônias britânicas, tá? Essa companhia do comércio de Plymouth recebeu o direito de colonizar a região do norte, que é da Nova Inglaterra. A Companhia do Comércio de Londres, o direito de colonizar a região da Virgínia, que era considerada a primeira colônia que foi fundada pelos ingleses. Paralelamente a isso, teve a ocupação do território, foi estimulada perseguições políticas e religiosas que foram desencadeadas pelo dinastista Stuart no território inglês durante a Reforma Protestante, tá? Na Inglaterra, havia aí se instalado um contexto de disputa e imposição que ficou mais evidente quando o governo da dinastia de Stuart desrespeitou o parlamento. E, sem devida autorização, ele decretou novos impostos. Então, além disso, ele havia declarado o anglicanismo a religião oficial.
era o que contrariava a liberdade religiosa dos outros grupos, como os calvinistas, que eram os puritanos, e os católicos ingleses. Dessa forma, o governo dos Stuarts ele ampliou o fluxo de imigrantes para as colônias americanas, tá? Em 1620, esse grupo, com 102 puritanos a bordo de um navio em Mayflower, desembarcou no litoral norte da América, fundando a cidade de Plymouth, que era um povoado da colônia de Massachusetts. E no ano de 1632, a coroa inglesa transferiu a grupos religiosos católicos, organizados pelo Lord Baltimore, o direito de iniciar uma ocupação colônia em Maryland, na região central do território. A colônia da Pensilvânia, a partir da origem da cidade de Filadélfia, foi fundada pelo grupo de ingleses protestantes, que foram dirigidos por William Penn. A América inglesa, então, já era ocupada por diversos grupos étnicos. Vocês viram aí que teve uma divisão de povos que começou a ocupar a América, né, inglesa. Então, ela foi ocupada por católicos, puritanos, anglicanos, tá? Então, já tem uma divergência religiosa. Então, aí cada uma delas foram se organizando de acordo com suas próprias culturas, seus próprios hábitos e costumes sociais, tá? Aqui nós temos, então, uma imagem dos povos nativos. O interesse dos colonos ingleses pelas terras e riquezas do território americano comprometeu a relação do convívio, porque, diferentemente dos espanhóis, os colonos ingleses eles chegaram em missão de paz, tá? Não todos, porque, como eu disse para vocês, nós vamos ter uma divisão. Colônias do norte e do sul, tá? Então, comprometeu muito esse convívio entre eles, essa alteridade entre os grupos, e aí colaborou para conflitos e exploração dos grupos nativos sobreviventes também, porque é claro que alguns foram mortos. Aqui é uma carta, tá? Dos povos nativos da América do Norte, que ocupavam grande parte do território antes da chegada dos europeus no século XVII. Atualmente, poucos descendentes desses povos vivem em reservas indígenas estabelecidas nos Estados Unidos a partir do século XX. As principais características desses índios norte-americanos é bem diferente dos que nós temos no Brasil, claro. Então, eles possuem alguns aspectos culturais e religiosos comuns entre si, né? Que bem possuía sua identidade cultural própria. Então, eles viviam em habitações semelhantes, que eram tendas confeccionadas de pele de animal e galhos de árvores. Viviam da agricultura, da caça, principalmente do bisão americano e pesca. Os povos eram divididos em tribos, possuíam uma subdivisão que eram os clãs, que eram as famílias, e a maioria dos povos indígenas americanos possuíam crenças religiosas, embora eles não tivessem uma organização em religião. Então, eles acreditavam na existência de um criador que criou tudo, que era chamado por eles de grande espírito. Então, eles possuíam em cada tribo um índio, que era o mais velho, que era responsável pelos rituais de cura e transmitia as tradições, tá? A negligência salutar. Vamos lá. Na América inglesa, simbolizava, então, para os colonos, a oportunidade de ascensão econômica, principalmente em professar liberdade em suas convicções políticas e religiosas. Nesse momento aí era comprometida na Inglaterra, como a gente já viu anteriormente, porque lá na Inglaterra tinha aquele conflito entre os católicos, né, e os demais cristãos, tá? Que eram os puritanos, os presbiterianos, tá? Os anglicanos. Então, essas perseguições políticas aos membros do parlamento, a intolerância religiosa, provocou na Inglaterra inúmeras críticas de protestos. Então, o governo despótico de Jaime I e Carlos I e da dinastia do Stuart, tudo isso provocou essas tensões. Então, a conduta política da metrópole inglesa em relação às colônias foi marcada no século XVII com uma atitude de negligência.
Essa atitude que foi vista como negligência era uma atitude que justificava, por um lado, pela existência de metais preciosos no espaço colonial. Isso é o que desestimulou a instalação do projeto efetivo de exploração mercantilista por parte da metrópole. E, por outro lado, tinha uma conjuntura política que vivia na Inglaterra, dificultando a administração mais atenta das colônias. E aí a gente se destaca aí a um quadro de estabilidade que aconteceu por meio de conflitos de força parlamentar e monárquica absolutista. Esses conflitos que conduziu o país à guerra civil foi definido como a Revolução Puritana no ano de 1642 ao ano de 1649, opondo cavaleiros do rei e o exército parlamentar dirigido pelo deputado Oliver Cromwell. Vocês vão ensinar mais sobre essas pessoas no ano que vem, no 8º ano. O primeiro livro fala muito deles. Então, os colonos ingleses, eles desenvolveram, do ponto de vista administrativo, um sentimento de autonomia, tá? Vejam bem, vocês estão em seu país, cheio de conflito religioso, burocrático. No meio de todo esse conflito, cresce uma revolução. Essa revolução foi a Reforma Protestante, tá? A Reforma Protestante mexeu com toda a Europa. Então, tudo que você quer, por exemplo, quem votou as questões de reforma, é ir para um lugar que você pudesse ser livre para viver sua liberdade religiosa. Então, do ponto de vista, as colônias favoreceu para isso. Então, por meio de assembleias coloniais, eles procuraram sempre garantir os súditos instaladores na região americana os direitos à liberdade, a aprovação de leis e impostos, além da vigilância sobre os funcionários da coroa. Para as colônias, isso tudo deveria ser destacado. Então, eram denominadas cartas constitucionais, garantias da liberdade, que asseguravam essa autonomia administrativa das colônias. Mesmo elas sendo governadas por funcionários da coroa, desse modo eles estavam reservados às assembleias coloniais todo o controle dos impostos e determinação dos limites sobre a ação desses governantes, desses governadores. O processo de colonização, as mulheres foram responsáveis por desenvolver atividades artesanais e agrícolas, além de prover os alimentos e vestimentas da família. A partir de 7 anos, as crianças elas auxiliavam nesses trabalhos domésticos. Os homens eram responsáveis por comercializar os excedentes dos produtos confeccionados pelas mulheres, exercer atividade como pesca, extração da matéria-prima, construção civil. Eles também cabiam o privilégio de participar das atividades políticas da colônia, tá? Aqui a gente chega na primeira atividade do capítulo. Agora é 4 horas. Vamos até aqui, né? As colônias do norte e do centro. Vamos deixar para a nossa próxima aula. Quer dizer, depois da nossa correção, porque não vai dar tempo de terminar. Então, eu vou parar por aqui. Vocês têm perguntas? Não esqueçam da atividade. Tá todo mundo calado por quê? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Eu vi que tem 7 mensagens aqui. Nossa, Rodrigo que não ouviu nada. Assiste a aula depois. Cadê o Rodrigo? Já saiu? Não. Rodrigo, assiste a aula depois, tá? Provavelmente foi conexão de internet sua que tá ruim. Alguma pergunta, meus amores? Dúvidas sobre o nosso conteúdo? Não? Então tá bom, a gente se encontra amanhã com ciências. Pode ser? Então tá, fiquem com Deus, até amanhã, tá bom? Não consigo falar a sondagem de vocês, porque hoje eu estava atarefada com aula. Dei aula de manhã, tive que elaborar a prova para outra escola. Como eu deixo em aberto a aula,
Por exemplo, a sondagem até segunda, é na terça-feira que eu vou resolver tudo na parte da manhã. Então, eu não consegui fazer, mas amanhã, hoje à noite eu organizo e amanhã eu falo o valor da sondagem para vocês, tá? Nota de cada um, tá bom? Então tá. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Até amanhã. Tchau, tchau, meninos.